Olá, pessoal! Vamos dar início, então, a mais uma resolução de exercícios sobre a inequação do segundo grau. Questão 6. Estude o sinal da função y igual a 2x ao quadrado. Para isso, tente não esboçar seu gráfico. Em aula, explique o seu raciocínio. Olha só, nós temos uma função do segundo grau incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela só tem a. 2x ao quadrado. O a vale 2. Os termos que contêm b e c não existem. Então, ela é uma função incompleta que só tem o valor de a. Legal. O a é positivo, então ela tem concavidade para cima. Se o x for zero, vai zerar a função, né? 0 ao quadrado é 0, vezes 2 é 0. Então, se eu tomo aqui o x igual a 0, 2 vezes 0 ao quadrado é 0. Então, significa que ela passa pelo ponto 0 para x, 0 para y. O a é maior que 0, então ela tem concavidade para cima. Então, olha só, o zero da função está exatamente no x0, né? E ela tem concavidade para cima. Então, ela acontece do ponto 0 para cima, ou seja, ela é 0 quando x é 0 e ela é positiva para todo outro valor de x diferente de 0. Então, mesmo sem esboçar o nosso gráfico, a gente consegue saber isso. Então, vamos anotar. Então, a função ela vai ser 0 quando x é 0, porque eu encontrei aqui mesmo, só supondo x0, eu vi que a função zera. E como ela é uma concavidade para cima, ela vai ser maior que 0, né, positiva, toda vez que o x for diferente de 0. E ela nunca será negativa. Isso também pode ser confirmado pelo fato de que todo número ao quadrado é positivo, vezes 2 continua positivo. Questão 7. Numa indústria de embalagens, uma caixa em forma de paralelepípedo tem as seguintes dimensões dadas em uma mesma unidade de medida. Então, 3x e x mais 1. Quais devem ser os possíveis valores reais de x para que a caixa apresente um volume menor que 90 unidades cúbicas? Então, nós estamos falando em volume. Para encontrar o volume dessa caixa, a gente multiplica as três dimensões. 3 vezes x vezes x mais 1. Então, ao multiplicar as três dimensões, a gente calcula o volume. Só que nós queremos que esse volume seja menor do que 90 unidades cúbicas. Então, agora vamos resolver aqui. 3 vezes x é 3x. Vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 1 é 3x. E traz esse 90 para cá com um sinal de negativo. E lá do outro lado fica o zero. Então, nós temos que 3x ao quadrado mais 3x menos 90 tem que ser menor que zero. Podemos simplificar essa expressão dividindo toda ela por 3. Então, 3x ao quadrado dividido por 3 é x ao quadrado. 3x dividido por 3 é x. E menos 90 dividido por 3 é menos 30. E aqui, então, é o momento em que a gente aplica a Bhaskara para encontrar os valores de x' e x duas linhas. Nesse caso, nós vamos obter como resposta menos 6 e 5. Então, aqui eu vou omitir o cálculo da Bhaskara, mas vocês devem resolver, aplicar a fórmula de Bhaskara e resolver a equação do segundo grau. Então, eu obtive menos 6 e 5. Agora, vamos fazer a interpretação do gráfico. Então, nós temos lá o eixo x. O valor do a, que é o valor que acompanha x ao quadrado, é positivo. Então, a parábola é para cima. Aqui é o menos 6, neste pontinho. E aqui, neste cruzamento, é o 5. Então, aqui do menos 6, tudo está para cima, é positivo. À direita do 5, tudo está para cima, é positivo. E entre o menos 6 e o 5, está para baixo, portanto, é negativo. Nós queremos
menor que zero. Menor que zero significa negativo, certo? O negativo está aqui, ó, entre menos 6 e 5. Só que pensem comigo, o x é uma medida aqui do comprimento da caixa. Entre menos 6 e 5, inclui valores negativos, e nós não podemos ter uma medida negativa para essa caixa, e nem uma medida zero. Então, na verdade, o nosso conjunto de solução vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior do que o zero, certo? Ele tem que ser um valor positivo maior do que zero, e menor do que 5. Questão 8 da avaliação nacional do sistema COC. A função y igual a menos x ao quadrado menos 5x mais 6 corresponde a um objeto que foi lançado e percorreu uma trajetória dada por uma parábola. Considerando o conjunto dos números reais, deseja-se descobrir o intervalo numérico de x que faz com que y seja maior ou igual a zero. Então, esse intervalo procurado é... Então, olha só, nós queremos que a função y, que é menos x ao quadrado, menos 5x mais 6, deve ser maior ou igual a zero. Bom, inicialmente, nós resolvemos a Bhaskara para poder encontrar o x' e o x duas linhas, que nesse caso será menos 2 e menos 3. Feito isso, nós vamos fazer a interpretação gráfica. Então, aqui está o eixo x, o A vale menos 1, então ele é negativo, com cavidade para baixo. Então, aqui o pontinho é o menos 3, e aqui esse pontinho é o menos 2. Então, para cá negativo, e aqui no meio positivo. Nós queremos maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é o intervalo que está aqui no meio, olha, entre o menos 3 e o menos 2. Então, a alternativa correta é a alternativa C. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 2. Lembrando que aqui nós temos o sinal de igual, porque aqui no enunciado nós também temos este mesmo sinal. E a nossa última questão para a gente estudar os sinais das funções do segundo grau. Então, lembrando, nós sempre iniciamos igualando a zero e aplicando a fórmula de Bhaskara, ok? Então, nessa primeira, eu vou fazer o processo completo. X ao quadrado mais 18x mais 81, que é igual a zero. Então, vamos fazer o delta. B ao quadrado, então 18 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 81. 18 ao quadrado é 324. 4 vezes 1 vezes 81 também é 324. Então, menos com mais dá menos, com mais dá menos. E tudo isso aqui igual a zero. X é igual a menos o B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2 vezes A. Então, o x vai ser igual a menos 18, mais ou menos zero, dividido por 2. E abrimos aqui em x' e x duas linhas. Então, menos 18 mais 0 dividido por 2. Então, menos 18 mais 0 é menos 18, dividido por 2, menos 9. E o x duas linhas, que vai ser menos 18 menos 0 dividido por 2. Menos 18 menos 0 também é menos 18, que dividido por 2 é menos 9. O que significa isso? Então, eu vou ter aqui o meu eixo x, o A vale 1, é positivo, parábola para cima, mas como o x' e o x duas linhas são iguais, a nossa parábola ela toca o eixo x, mas não cruza.
Então, ela apenas toca aqui no menos 9. Observe que o nosso gráfico fica todo para cima. Ele é todo positivo. Então, nós só teremos duas situações. Ou a função é zero, ou a função é positiva, porque não existe gráfico na parte negativa. Então, ela será zero quando x' é igual ao x duas linhas, que é igual a menos 9, que é o resultado da minha Bhaskara. E ela será positiva para todo qualquer valor de x diferente de menos 9. Porque ou ela é zero, ou ela é positiva. Questão B, então, novamente, igual a zero, tá? E resolvo a Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que nesse caso é menos 1, vezes o c, que é menos 2. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos, menos. 9 menos 8 é 1. Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Então, nós ficamos com menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Separamos agora x' e x duas linhas. Então, menos 3 mais 1 dividido por 2. Menos 3 mais 1 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. E o x duas linhas, menos 3 menos 1 dividido por 2. Então, aqui dá menos 4, que dividido por 2 é menos 2. Então, nós temos dois pontos. Fazemos o eixo x. Neste caso, a parábola é para baixo, porque o a é menos 1. E ela corta em dois pontos, que é o menos 2 e o menos 1. Então, olha só, para cá o gráfico para baixo, para cá também, e aqui no meio o gráfico é para cima. Então, agora nós temos as três situações. Temos a função positiva, temos o zero da função e temos a função negativa. Então, ela é positiva no meio entre menos 2 e menos 1. Então, menos 2 menor que x, menor que menos 1. Ela é zero exatamente quando x é igual a menos 2 ou x é igual a menos 1, os resultados da nossa equação do segundo grau. E ela é menor que zero nas duas pontinhas, olha só, negativo e negativo. Então, a esquerda do menos 2 significa que o x é menor que menos 2. Ou a direita do menos 1, que significa que x é maior do que menos 1. E a nossa última mesmo, então, igual a zero. E vou resolver o delta. b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 menos 16 dá menos 12. Opa! Delta negativo, número negativo não tem raiz, então eu não consigo solucionar essa equação do segundo grau. O que significa isso? Que o gráfico não intercepta o eixo x. Então, eu faço o esboço do meu eixo x, vejo aqui que a minha parábola é para cima, porque o a vale 1, e traço a minha parábola sem cortar o eixo x. Então, ela é sempre positiva, olha só. Não tem gráfico para baixo e não tem zero da função. Não tem zero por quê? Porque a minha Bhaskara não tem solução. Então, aqui eu só tenho uma única situação. Quando a minha função é maior que zero? Sempre. E esse sempre é escrito dessa maneira. Quando x pertence aos números reais.